Meu nome é Marcos, eu tenho 59 anos, sou paciente da Covid-19. Então, bom dia, eu sou Dandara Fernandes, eu sou enfermeira assistencial, sou formada pela Unigran Rio. A área da saúde já é uma área pesada, né? Porque a gente lida com doenças, com vida, com morte. Então, assim, já é uma área muito pesada. Mas eu acho que as chefias, né, têm o poder nas mãos de fazer o processo ser mais leve ou mais pesado, né? Então nós enfermeiros, nós somos líderes, né? Nós temos uma equipe de técnicos para a gente gerenciar e cabe a nós decidir se aquele dia difícil vai ser um difícil a mais ou se nós enfermeiros vamos tentar transformar aquele momento um pouco assim mais leve, né? Porque muitas das vezes a gente perde um paciente ou tem mudança, alguma coisa da equipe, mas cabe a nós mudar aquele momento. A humanização na UTI é de extrema importância, porque o paciente fica ali, né, muitas das vezes isolado da família, porque quando a gente fala em rede privada, alguns têm a oportunidade, né, do familiar estar ali, né, como acompanhante, e outros, se a gente for para a rede pública, a gente sabe que o cenário não é esse, né? Lá na rede pública o paciente fica sozinho, muitas das vezes ele não sabe se é dia, se é noite, né? Se for um idoso, ele acaba fazendo um delírio ali. Então acho que humanizar, né, o cuidado desse paciente é a gente trazer, né, para ele, olha, são tal horas, olha, tá vendo a janela ali, ou agora tá de dia, né? A gente tentar ser mais empático, né? Se colocar no lugar daquele paciente e entender que ele tá ali porque ele precisa e que a gente pode transformar aquele momento, né? Então, assim, se o paciente tiver condições, né, de a gente mostrar a janela, abrir, né, definir para ele o que é dia e o que é noite. Se o hospital tiver algum tipo de programa de tipo, recebe músicos, recebe animais, que isso seja permitido na UTI também, não só na clínica médica. Hoje eu digo para o enfermeiro que ele nunca pode parar. O estudo, né, pode levar o enfermeiro a lugares que ele não imagina, né? A gente fica muito assim na faculdade, né, de enfermagem é só enfermagem assistencial, é só a enfermagem da emergência, né, ou do CTI, como a gente falou, mas a enfermagem não é isso. A enfermagem ela pode ir muito além. Você pode ser do administrativo, você pode ser da estética, você pode ser de infinitos, né, locais. O conselho que eu tenho para hoje é que invistam em vocês. Não parem, eu gosto de tal área, mas eu acho que não dá para chegar. Não, dá sim. Dá sim, se você se esforçar, se você buscar conhecimento, né? E também eu acho que o relacionamento é muito importante, né? Porque a enfermagem a gente vê muito às vezes até um pouco egoísta, só eu posso crescer, o meu colega não pode. Mas eu acho que é um ajudando o outro, né? Hoje eu preciso de você, amanhã você precisa de mim. Que o processo de morte, né, ali quando a gente está há um bom tempo já cuidando desse paciente, primeiro que a gente já começa a criar um vínculo, né, com esse paciente durante esse cuidado, e o lidar com os familiares, eu acho que é um momento mais delicado, singelo, e que a gente precisa, assim, muitas das vezes o nosso silêncio, um simples abraço, vai ser muito importante para ele, né? Às vezes ele não quer que a gente fique ali falando, descansou, foi melhor, porque é o familiar dele. Para ele não foi melhor, ele não queria isso, né? Então, às vezes é a gente expressar sentimentos ali e às vezes o silêncio é muito melhor, sabe? Ou às vezes a presença sua ali naquele quarto, para ele entender que você tá ali, não simplesmente a pessoa faleceu e você, acabou aqui e você saiu, mas que você tá ali apoiando ele.
Bom dia, meu nome é Elizabeth, dos Santos de Resende. Sou técnica de enfermagem há 24 anos. Então, a UTI é uma vivência muito boa, né? Diferente de emergência, PH e neopediatria. É uma vivência que requer cuidados intensivos, né? Cuidados em gerais. É uma rotina bem pesada, né? Que requer muitos cuidados, né? E assim, tem que gostar também, né? Cuidados gerais de enfermagem, né? Como o outro, só que é mais assim, de intensivo, né? É monitor, bomba infusora, PAM, né? São a maioria dos pacientes que ficam na UTI, eles têm os dispositivos. Então, o que diferencia na emergência é isso. A gente tenta separar, né? Porque hoje você está com um paciente, né? Acompanha ele no período de 12 ou 24 horas e amanhã você pode não estar. Então, a gente tem que procurar ser mais profissional e ser mais profissional e ver o lado profissional do que o emocional. Eu tenho a enfermagem como missão na Terra, eu não tenho como profissão. É uma missão, enquanto eu estiver aqui, é uma missão, eu não tenho como profissão. A mensagem que eu deixo é assim, é uma profissão linda, né? A gente tem que fazer por amor ao próximo e pensando também no dia de amanhã, que hoje você está cuidando e alguém amanhã pode estar cuidando de você. É difícil, não é fácil, né? Porque é humano, né? A gente lida com vida e nunca a gente está preparado, mas a gente tem que manter o profissionalismo e não transparecer. Essa conduta de informar ao familiar não é nossa, né? Não compete à enfermagem. É difícil, mas você tem que ser profissional. Meu nome é Marcos, eu tenho 59 anos, sou paciente da Covid-19 e estou aqui para poder participar e dar o meu de melhor para a equipe da faculdade. Eu trabalhei numa empresa multinacional, aonde eu ficava frente a frente com todos os funcionários ao qual eu entrava na fábrica, verificando a temperatura e provavelmente eu adquiria a Covid nesse local. Em abril, eu tive o primeiro sintoma de muita tosse, falta de ar, fui para o hospital. A enfermeira, ao me consultar, passou simplesmente um comprimido, que eu não sei qual é o comprimido, e mandou embora para casa. No outro dia, continuei com o mesmo processo, tossindo demais, piorou a situação. Minha esposa decidiu que nós tínhamos que ir para o hospital urgente. Foi coisa de minuto. Ao chegar no hospital, fui diretamente para a sala de emergência, sala vermelha. Dali eu não saí mais. Passei a noite ali, fui bem atendido, tanto pelos profissionais na área de enfermagem, quanto os profissionais em todas as áreas ali possível, atendentes. No outro dia, eu já me deparei dentro de um CTI. No CTI, a partir de aí, começou toda a dedicação dos médicos, toda a dedicação das enfermeiras. Não tinha só eu de paciente. Ali eu vi a realidade acontecer. Foi muitos medicamentos, muitos profissionais a meu favor, tentando me ajudar, e eu ali me via como nada.
porque estava em cima de uma cama, simplesmente com um lençol e dependendo de todos que trabalham na área de enfermagem. Na parte da tarde, o médico veio conversar comigo. E lembra o Dr. Marcos, que era o responsável da área de CTI, e o Dr. Luiz. E conversaram comigo que eu não estava bem, não tinha melhorado durante o dia, no meu processo. E se eu aceitava a tomar um medicamento, a qual estava tentando ajudar muita gente na época. Porém, não estava autorizado pela Anvisa esse medicamento. Eu informei que eu estou ali com a graça de Deus e aos cuidados deles, que poderia fazer o medicamento. Ele falou que iria fazer o medicamento, caso eu não melhorasse, ele iria me entubar na parte da noite. Eu aceitei. Mesmo assim, eles tiveram o pensamento de ligar para minha esposa e pedir autorização, porque quando você está ali dentro, você se sente um nada, então você aceita tudo. Como a minha esposa estava mais ciente da situação, estava em casa mais tranquila, eles fizeram questão de ligar para ela, e ela disse a mesma coisa, que poderia. O importante durante todo esse processo é a forma do tratamento dos médicos. Todo o procedimento, não só da intubação, como qualquer medicamento, injeção que colocasse no soro, era tudo informado ao paciente. O paciente estava sendo muito bem tratado. Ao fazer a intubação, a partir daí, a gente não vê mais nada. Anestesiado. E todo esse procedimento é feito, o paciente ele é amarrado às mãos, porque ao diminuir a anestesia, o paciente começa a sentir a tubulação no seu organismo. Então a tendência não é maldade, em si ele não botar a mão para retirar o equipamento. Eu me senti, sinceramente, a gente se sente como uma pessoa, um nada. Você está totalmente preso dentro do hospital. Se sente uma pessoa inútil. O paciente fica muito dependente do profissional. O mais importante é que toda vez que ia ser feito um procedimento, eles sempre informavam: seu Mar, eu vou limpar o senhor hoje. E você, muita vergonha por estar passando por aquilo ali, sempre autorizava: seu Mar, vou levantar sua perna. Então, o paciente fica muito vulnerável e dependente dos profissionais. Mas é importante para que o respeito ao profissional, o respeito ao ser humano, ele fosse cumprido. Todo o tempo que passei dentro do CTI, eu elevei as minhas preces a Deus. Eu me apegava a Deus a todos os momentos. Não deixava de fazer minhas orações, porque eu tenho certeza, se não fosse Nossa Senhora, a qual sou devoto, e ao nosso Pai Jesus Cristo, eu não teria voltado para casa. A todo momento eu estava orando, não só por mim, e por muitas pessoas que estavam ali dentro, porque lá tinha médicos entubados, profissionais de segurança. Então a minha obrigação ali dentro era orar por todos. Tinha uma enfermeira, a qual eu respeito muito, dependente de religião, ela é evangélica. Não por ela ser evangélica, eu não aceitei a oração dela. Pelo contrário, eu aceitei de todo o coração. E isso fez muita diferença na minha saída com saúde. E agradeço muito, não só a oração dela, que é o mesmo Deus que eu sigo. E Ele que me curou, é por causa dele que eu estou aqui, mais uma vez. Ao sair do hospital, ao sair do meu leito, no quarto ao qual eu estava, existia uma equipe de trabalho, profissionais, me aguardando para poder aplaudir a minha vitória. O que eu sofri ali dentro foi muito sofrimento, mas eu consegui vencer, tá bom? Então é só isso que eu queria dizer para vocês. Nós devemos amar uns aos outros. Então, obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.